Fórum Mídias de hoje, 27 de agosto de 2025. Será que o Ratinho estava querendo fugir lá para o tapete da bandeira dos Estados Unidos? No domingo, pela manhã, eu publiquei na revista Fórum uma matéria com o deputado Lindbergh, que ele mostrava que a rota de fuga da casa de Bolsonaro até a embaixada dos Estados Unidos é de apenas 10 minutos. E o deputado denunciou o risco de fuga do Bolsonaro e pediu providências, não é, a ministro Alexandre de Moraes. Aqui, olha lá, domingo, 9h14 da manhã, o líder do PT, deputado Lindbergh Farias, fez o que seria o trabalho normal de uma imprensa que investigasse e não fosse apenas declaratória ou feita de press releases. Nos últimos dias, aumentaram em Brasília os rumores de uma possível fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos. O deputado mandou uma equipe ao jornal. Tá? E lá ficou constatado o que ele mostra num vídeo que eu vou passar já para você. Que não havia nem policial lá na porta do condomínio, nem no caminho até a embaixada, caminho livre. É certo que o ex-presidente está com uma tornozeleira eletrônica e é monitorado pela Polícia Federal. Mas não podemos nos esquecer que boa parte da Polícia Federal é bolsonarista. Outra, além de bolsonarista, é anti-PT, como mostrou esta imagem de um policial treinando tiro ao alvo sob uma caricatura da presidenta Dilma Rousseff. Quem não se lembra disso? Não é? Um policial federal publicou no Facebook onde ele treinava tiro ao alvo com uma caricatura da presidenta Dilma Rousseff. Aqui, o vídeo do deputado Lindbergh fazendo a denúncia. Prestem atenção no vídeo, porque vocês vão ver como é que estava tudo liberado, o caminho do Bolsonaro até a embaixada dos Estados Unidos. Vamos lá. Embaixada dos Estados Unidos. Eu fiz uma denúncia em cima de informação de várias fontes que Jair Bolsonaro prepara uma fuga. E que a fuga é simplesmente ele sair da casa dele e entrar na embaixada norte-americana. Minha equipe esteve hoje onde mora Jair Bolsonaro. Olha só. No Jardim Botânico, área nobre de Brasília. Condomínio. Não tinha policiamento. Vieram numa velocidade tranquila. Chegaram aqui na embaixada norte-americana em 10 minutos. Se ele entra aqui na embaixada, acabou. A confusão está feita. Porque ele entrando, ele pode pedir asilo político depois e pede salvo-conduto. A embaixada, o governo norte-americano pode pedir salvo-conduto para ele sair do país. O governo pode negar. É mais crise diplomática. E ele vai continuar como? Gravando vídeo, com seus discursos, dando entrevistas. Eu estou insistindo. Providências têm que ser tomadas. Nós pedimos ontem novamente a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Se você me perguntar, é claro que eu preferiria que ele fosse julgado, aparecesse todas as provas da trama golpista, do plano de assassinar Lula, Alexandre de Moraes. Só que não. Olha a história do Bolsonaro. Ele já dormiu 2 dias na embaixada da Hungria. Está comprovado que ele escreveu uma carta de 33 páginas pedindo asilo diplomático para a Argentina. Está na cara que a fuga dele ia entrar aqui. As autoridades brasileiras têm que entender o momento que a gente está vivendo. Olha, o Brasil, as nossas instituições não podem aceitar a possibilidade de uma hipótese como essa.
É necessário se antecipar. Seria uma grande frustração nacional, mas ainda uma ameaça à segurança nacional. Alguém tem dúvida que Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro agem como colaboradores, como informantes, como traidores do Brasil em todo esse contencioso com os Estados Unidos? Ele não conseguiu anistia, o Brasil não se rendeu às sanções, tarifas. Agora, o caminho dele é esse, é de fuga. Por isso, prisão preventiva e imediata de Jair Bolsonaro. Bom, essa denúncia foi feita pelo deputado Lindbergh, reproduzi lá na revista Fórum. E aí, a revista Fórum foi fazer o trabalho que a imprensa não fez. Casa e condomínio de Bolsonaro estão sem vigilância de agentes da PF. A Fórum apurou que a mansão onde vive o ex-presidente e o conjunto residencial onde o imóvel está não tem campana, o que gera temor de fuga. A Fórum ouviu uma fonte com acesso ao alto escalão que comanda a PF e confirmou que não há agentes da corporação monitorando presencialmente o entorno da casa e que, de fato, existe um temor generalizado entre os servidores da Polícia Federal de que ele possa buscar refúgio na embaixada. Além disso, a fonte revelou que, até o momento, não há indicativo de que qualquer campana será montada em torno da residência do ex-presidente. Em seguida a isso, o ministro da reportagem da Fórum, lá, que foi do Henrique Rodrigues, publicou, PGR pede que Bolsonaro seja monitorado por equipes de prontidão em tempo integral. O próprio Alexandre de Moraes deve ter se surpreendido, mas não é possível que ele esteja em casa e não tenha ninguém por lá. Não é? Após a matéria da Fórum sobre a fragilidade da vigilância nas proximidades da residência do ex-presidente, Paulo Gonet recomenda que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas. E aí, o diretor-geral da PF fez um pedido. O Andrei Rodrigues consta que, para garantir a efetividade da medida, a manutenção da prisão domiciliar, seria imperiosa a determinação para uma equipe de policiais permanecer 24 horas no interior da residência, ou seja, Bolsonaro está dividindo a casa com policiais federais. Para o diretor-geral, as medidas sugeridas pela PGR exigiriam que muitos policiais federais ficassem nos arredores do condomínio e que fosse necessário fiscalizar o acesso de veículos, ou seja, quem entra, quem sai do condomínio, as pessoas iam submeter o condomínio inteiro a um constrangimento, está saindo, abrir o porta-mala para ver se o Bolsonaro não está lá dentro, não é? Então, falou, vamos botar o policial federal lá dentro da casa dele, que aí, ele está aqui ainda. Foi, né? O ministro remeteu o pedido da PF ao procurador-geral, que deve apresentar um novo posicionamento diante da solicitação. Agora, isso aqui eu vou contar depois, mas a gente tem que lembrar de um detalhe. O PGR pode determinar isso, mas termina agora de manhã o prazo que o ministro Alexandre de Moraes deu ao PGR para avaliar a situação da resposta que a defesa do Bolsonaro deu sobre os fatos que geraram a batida lá, que tomaram o celular dele e tudo, as conversas, o diálogo dele, a carta de pedida de asilo para a embaixada, para o Milei, da Argentina. Então, agora pela manhã, o PGR tem na mão dele duas cartas. Uma é falar, ok, Polícia Federal, bote aí policiais dentro da residência do Bolsonaro até terminar o julgamento.
Ou 2, decretar a prisão preventiva dele por descumprimento das medidas anteriores. Portanto, ele pode ainda hoje ser preso preventivamente. Ou então, o que é o mais provável, de acordo com o que vem rolando aí, até pelo pedido dele de campana lá, o que é mais provável é que meta policiais federais dentro da casa, lá, vigiando o Bolsonaro. Agora, aqui, isso é muito importante que você veja que, como uma mídia, como você seguir um veículo de mídia que se preocupa com fato e que não vive com press release, você acaba descobrindo coisas antes de todo mundo. O mesmo Henrique que fez a matéria depois lá com o policial federal e revelou que não havia nada da Polícia Federal em termos de acompanhamento do presidente Bolsonaro agora, fez no dia 13 de dezembro de 2022, um dia depois da posse da assinatura do presidente Lula do termo de presidente, e houve aquele ataque em Brasília, vocês se lembram? Brasília virou um caos, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, tacaram fogo em carro dentro de posto de gasolina para tentar explodir o posto, tentaram jogar um ônibus de cima do viaduto, houve tumulto pela cidade inteira. E a Fórum, no outro dia, publicou: servidor da Polícia Federal lotado na presidência acusa o GSI por terror em Brasília. É terrorismo de Estado. A Fórum deu primeiro que aquilo que aconteceu ali não foi uma balbúrdia, como eles queriam dizer, por causa de um índio que teria sido preso. E aí eles tentaram... Não. Noite de pânico protagonizada por bolsonaristas teria sido planejada pela inteligência do Planalto. Ou seja, era aquilo que a gente veio a saber depois, o plano golpista em ação. Em ação. Isso foi denunciado pela Fórum no dia 13 de dezembro. O golpe foi 8 de janeiro, 20 e tantos dias depois. O 8 de janeiro. Aqui é a matéria do Henrique Rodrigues, olha lá, no dia 13 de 12 de 2022. Um servidor da Polícia Federal, que é lotado na presidência da República, acusa o GSI, que é responsável pelo serviço de inteligência e pela segurança de Bolsonaro, e chefiado pelo Augusto Heleno, de estar por trás dos atos terroristas que apavoraram Brasília, quando inúmeros bolsonaristas fizeram aquilo. Palavra do policial federal, que está lá na matéria. O que está acontecendo, e principalmente o que ocorreu ontem em Brasília, é o terrorismo de Estado. O GSI está na cabeça disso. E o uso da área do QG, que é militar, é do Exército, não é à toa. O próprio secretário de Segurança do Distrito Federal disse isso ontem em coletiva, que ninguém entra lá porque é a área do Exército. Uma desculpa pronta e perfeita. O GSI tem hoje poder para controlar mais de 1.000 militares lá dentro do QG do Exército e nos acampamentos. E eles estão literalmente bancando, mantendo e abrigando essa gente lá dentro da área do quartel-general, e, logicamente, ninguém fardado está aparecendo, porque essa é a forma de operar deles, uma guerra híbrida que alimenta e fomenta tudo o que está ocorrendo ali. Já tudo aquilo que nós viemos a saber depois estava aqui, no dia 13 de dezembro, mesmo dia da proclamação do AI-5 em 1968, data importante para o Brasil.
Segue o policial federal na matéria do Henrique Rodrigues, publicada na Fórum. Dentro dessa coordenação toda, totalmente proposital, as coisas acontecem de maneira clara. Primeiro, o silêncio de Bolsonaro para manter todos por ali. Agora, essas aparições proféticas e esses sinais. Lembra que o Bolsonaro aparecia e falava umas coisas assim, míticas, sei que... O GSI é essencialmente formado por oficiais militares de uma geração que atuou por muito tempo no Haiti e nas operações de garantia da lei e da ordem. Esse oficialato de inteligência opera a partir de uma lógica de que eles podem interferir em absolutamente tudo. E numa situação como a atual, operar usando o terrorismo é algo bem natural e é algo que eles vão fazer, aliás, estão fazendo. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal é um capacho do ministro da Justiça, Anderson Torres. Todo mundo do meio aqui conhece esse playboy. Bom, lembre-se de que depois o Anderson Torres, que era ministro, virou secretário de Segurança do Distrito Federal no dia do golpe. Ele era o secretário de Segurança. As polícias do Distrito Federal são todas profundamente bolsonaristas, raiz mesmo. Detalhe, essa mesma polícia é que estava, teoricamente, dando segurança para que o Bolsonaro não escapulisse. Era a polícia do Ibanez que estava fazendo isso. Veja bem, se não havia mesmo o risco de... Se não há, né, o risco de fogo. Eu tenho colegas na PM, muitos são majores, tenentes-coronéis, na PM e nos bombeiros, e eles são bolsonaristas e extremistas. Um pessoal que não está nem aí para o que está acontecendo e as polícias não vão fazer absolutamente nada. Bom, em 8 de janeiro nós vimos isso. Isso que foi denunciado, repito mais uma vez, pela revista Fórum, pelo jornalista Henrique Rodrigues, no dia 13 de dezembro. A ação da Polícia Militar do Distrito Federal ontem foi uma piada, uma brincadeira. Não houve prisão sequer e nem uma ação proativa, preventiva, que evitasse nem que fosse a depredação dos bens públicos e privados. Os caras atacaram postos de gasolina e a PM não fez nada. Nenhuma só pessoa foi presa e eles seguem agindo como se nada tivesse acontecendo. Gente, finalmente agora, o ministro Alexandre de Moraes determinou, e a PGR vai decidir agora pela manhã, se a Polícia Federal vai ficar dentro do apartamento do Jair Bolsonaro ou se ele vai para a prisão preventiva, até que venha o dia em que estas 5 pessoas, os 5 ministros da primeira turma do STF, o julguem e o coloquem no devido lugar onde ele já deveria estar há mais de 40 anos, quando começou a sua série de crimes. Mas dessa vez não apenas ele, mas os generais que o acompanharam na trama golpista. Semana que vem, dia 2, começa esse julgamento. Vamos aguardar a definição do PGR Gonê, que vai ser agora pela manhã. Era isto o Fórum Mídias de hoje.